Bom dia para a nossa semana de flexões à frente. Te convido, se possível, 2 blocos. Nós vamos começar com esses blocos bem na lateral do quadril, na meia altura. Então, eu estou deixando eles aqui de ladinho, para poder fixar as mãos, da sola das mãos, as digitais, de forma que quando eu pressiono as mãos, eu elevo o gradil torácico, giro ombros e cotovelos para trás e para baixo. Então, nesse primeiro instante, o convite é para criar essa envergadura torácica, aonde as escápulas penetram, se alargam, o topo do peito se alarga e você traz na amplitude de todo o gradil torácico esse espaço generoso para os pulmões, coração, serem agraciados com abertura, com receptividade, mas é importante que você sinta nesse instante essa gentil pressão da sola das mãos lá para baixo. Mesmo que você não tenha os blocos, você pode usar a pontinha dos dedos bem perto dos glúteos. Por quê? Porque aí fica mais fácil de flexionar os cotovelos e com a extensão dos dedos você tem uma altura equivalente a essa altura ali dos blocos, né? Então, sustenta o olhar alinhado à altura dos olhos, pescoço longo. Sente nas inspirações essa expansão torácica e nas exalações, observe-se o quanto você mantém esse espaço conquistado, sustentável. Último ciclo respiratório. Então, unam as mãos diante do peito, aproxima os polegares do centro do externo, suaviza a pele da testa, sobrancelhas, pálpebras e têmporas. Destrava bem a mandíbula. Vai mais uma vez usando das tuas inspirações, como essa força propulsora que te lança da base ao topo da cabeça. E das exalações, essa qualidade de completa dissolução das tensões, densidades e pesos. Usa assim a tua melhor atenção ao fluxo do ar que adentra, tocando gentilmente as paredes das narinas e que sai já aquecido, transmutando, transformando esse universo interno com gentil permeabilidade, amorosidade para com todas as tuas células. Então, deixe que os próximos 3 ciclos respiratórios transcorram assim, gentil, suave e profundamente sentidos, desde as narinas até a torácica. Então, juntos, entoamos 3 vezes o mantra Om e as invocações a Patanjali. Yogena cetasya padena vacham malam charirasya chavaijakena yopa karotam pravaram munina patanjalim pranjaliranatosmi
Abahu Purushakaram Shankashakrasidarinam Sahasrashirasam Shvetam Pranamami Patanjalim Hari Om. Exalando, face ao peito, cérebro ao coração, mãos sobre as coxas. E na inspiração, eleva a face e abra os olhos. Nós vamos deixar os dois bloquinhos paralelos na meia altura para apoiar a cabeça e as escápulas. Se você tem aí uma manta ou uma almofada fina ou duas, eu quero que você experimente trazer apoio para esses joelhos posteriores aqui, em Swastikasana mesmo. Então, você segue com as pernas cruzadas em Swastikasana, eleva um pouco os joelhos e encaixa um apoio abaixo desses joelhos. Porque quando a gente reclinar ali, com esse apoio, você vai elevar um pouco o quadril do chão para descer os glúteos, já alongando essa lombar, e assentar bem as escápulas, borda inferior das escápulas, do meio para baixo das escápulas, ali sobre o bloco, e o segundo bloco lá no occipital, observando que você pode elevar a cabeça, alonga a pele da nuca e desce a cabeça mantendo o queixo próximo do peito. Depois que você assentou ali, você pode aqui nas escápulas, apoiar a escápula esquerda, puxar a direita um pouquinho para baixo, apoia na direita, puxa a escápula esquerda um pouco para baixo e observa como quando você faz esses dois ajustes de alongar a cervical e de descender as escápulas, como o cérebro se assenta no coração mais facilmente. Como o coração, como o grande regente, o grande maestro, conduzindo esse momento aqui e agora, com total benevolência, amplitude, dominância diante de todos os sistemas. Usa das inspirações para alcançar as tuas costelas inferiores, mediais, superiores. E nas exalações, relaxa, entregando o peso dos ombros à terra, decantando todo esse gradil torácico lá nas escápulas, e as escápulas lá no bloco. Relaxa o abdômen, a pelve. Sente como esse apoio nos joelhos externos te ajuda a apaziguar o cérebro, a relaxar virilhas. Aproveita e relaxa também as axilas. E deixa toda a tua expressão facial se derreter agora. Faz desse derreter-se uma oportunidade de dissolver toda e qualquer distração, peso, densidade do caminho. Então, inverta o cruze das pernas, faz um movimento de forma gentil, para que você não precise elevar o tronco. Se você perceber que perdeu lá a manta, o apoio, aí você eleva o tronco e traciona lá e reposiciona o suporte abaixo dos joelhos. Te encontra na tua respiração, sentindo toda a extensão do teu ser se alargando,
centro da testa para as laterais, do centro do peito para as laterais e do centro da pelve para as laterais. Esteja nos 3 últimos ciclos respiratórios aí. Completando a terceira exalação, você vai apoiar as mãos na lateral do quadril, posicionar os cotovelos no solo, eleva o externo, peito, apoia as mãos ali, verticaliza. Você vai usar essa manta, esse suporte para se sentar. Nós vamos seguir um instante em Swastikasana, com as pernas cruzadas, porém você vai reposicionar ali um pouco de altura para os teus glúteos, para manter esse sacro bem elevado. Então, puxa lá a carne dos glúteos para trás e para fora. Se possível, um terceiro bloco ou um almofadão à frente. A gente vai usar, vamos começar usando uma maior altura aqui dos blocos. Para quê? Para não avançar assim, mas avançar penetrando as escápulas, alongando as laterais da cintura, fazendo essas costelas posteriores virem para frente em direção às costelas frontais, levando os blocos lá na frente e assentando a testa nesse bloco, ou no almofadão, ou no material que você tem aí. Mas pressiona as mãos nos blocos, empurrando eles para frente para descer essas axilas externas. Cotovelos firmes, os deltoides, que são esses músculos no topo dos braços, próximo aos ombros. Gira esses deltoides de dentro para fora, desce as axilas, mas relaxa o peso da testa. E sente o quanto essas escápulas continuam generosamente penetrando lá em direção ao topo do peito. Faça com que exista largura torácica e o deslizamento dos pensamentos sobre o bloco. Decanta e alarga a torácica. Estende os braços, firma bíceps e tríceps, rolando de dentro para fora. Faz uma última inspiração e exalação. Retorna as mãos nos blocos, elevando o tronco. Inverte o cruze das pernas. E nessa próxima vez, se teu corpo te dá espaço, você vai baixar a altura dos blocos, dos 3, e avançar lá na frente. Agora lembra, não avança colapsando os órgãos abdominais e torácicos. Abre toda a face anterior do tronco e com essa abertura da face anterior do tronco, empurra esses blocos lá na frente. Vai avançando mais e mais à frente, trazendo a linha das mamilas à frente da linha das canelas e desce a testa. Pressiona as mãos nos blocos, sente alongar essas laterais da cintura. Lembra de manter esse mesmo alargamento das escápulas e a mesma intenção de adentrar dessas costelas posteriores em direção às costelas frontais. As virilhas frontais estão sendo sugadas, tracionadas lá para trás, te dando extensão da pele, da pelve às clavículas. Faça só mais 3 ciclos respiratórios aí. Ao exalar pela terceira vez, você vai
Deslizar os blocos em direção aos joelhos. Flexionar as pernas. Se preparar para entrar em Uttanasana. Uttanasana, nós vamos usar esses blocos na maior altura. Você vai tomar um impulso e vai direto para Uttanasana. Então, para Uttanasana, observa que nós vamos, num primeiro momento, levar lá o topo da cabeça em direção ao bloco. Então, eu posso trazer esses blocos laterais, nas laterais dos pés ou mais para trás, e seguir avançando a face anterior do tronco e descendo lá o topo da cabeça. Ah, minha cabeça não chega lá. Se a minha cabeça não chega lá, eu posso usar mais e mais altura. Então, observa os materiais que você tem, usa a altura que você precisa aí, certo? Além da altura adequada, você pode flexionar os joelhos, aproximar as costelas lá das coxas, desce a cabeça e vai em câmera lenta, estendendo essas pernas, deixando o tronco e descendo. Então, toda vez que a gente faz esse ajuste de alongar a face anterior da coluna, colar as costelas ali, as pernas estão afastadas na largura do quadril, aí você vai estendendo e deixando o tronco descer lá em direção ao suporte. Vai e faz esse ajuste de colar as costelas e de tracionar as coxas para trás, sem perder esse contato das costelas nas coxas, para você poder ir aperfeiçoando. A cada repetição, a gente cria mais e mais espaço nessas isquiotibiais e a postura vai naturalmente melhorando, se lapidando. As mãos pressionam os blocos, os cotovelos se elevam, o peso vai lá para a bola dos dedões, resiste com as pernas estendidas no final e leva bem essas coxas frontais lá para trás. Última inspiração e exalação. Prepara para levar os dois blocos lá para frente. Se você tem uma parede aí, apoia. Se você não tem a parede, você também pode levar as mãos diretamente no chão para entrar em Adho Mukha Svanasana. Então, em Adho Mukha Svanasana, firma as mãos, leva os pés lá para trás. Olha os teus pés e alinha a face externa dos pés lá com a borda externa do teu tapete. Fazendo essa pressão do calcanhar externo, face externa até os minguinhos no solo. Ergue o arco dos pés até as virilhas e rola toda a coxa interna, direita e esquerda para trás, para fora, e te puxa pelas laterais do quadril lá para trás. Sente o espaço que você cria lá na tua lombar, enquanto você mantém a pressão das mãos nos blocos para baixo, para frente. Daqui, Urdhva Mukha. Para Urdhva Mukha, deixa os dedinhos dos pés lá no solo, estende bem os braços, estende as pernas, penetra as escápulas. Deixa essas escápulas irem lá para frente. Glúteos ativos, queixo elevado. Adho Mukha Svanasana. Sente mais uma vez a tua coluna aqui, longa, estendida pela ação das coxas, quadríceps, laterais dos quadris para trás e axilas externas para baixo. Olhar assentado nos pés, enraiza esses pés. Mais uma vez, retorna para Urdhva Mukha, deixando essas escápulas irem ainda mais para frente. Coxas internas ao teto,
Ombros para longe das orelhas. Adho Mukha Shavasana. Traciona bem as meninas que tendem a fazer lordose na lombar, glúteos em direção aos calcanhares. Se você tem dúvida o que é isso, eu acabei de mostrar, é não isso, mas resistir com o umbigo a lombar e o topo dos glúteos descendentes e os calcanhares aterrados. Parsvottanasana, deixa o teu pé esquerdo numa diagonal para fora, dá um grande passo com o pé direito lá na frente. Pode usar esses blocos na altura que você preferir. Nós vamos aqui fazer 2 variações. Aterrando o calcanhar do pé de trás, a bola do dedão do pé da frente, tracionando essa virilha direita lá para trás, sentir essas laterais da cintura longas, costelas penetrando, escápulas penetrando. E se você estiver muito perto da parede, como eu, talvez você tenha que se afastar um pouco para avançar nessa postura. Então, Parsvottanasana, nós estamos aqui na variação côncava, coluna longa, peito aberto. E a postura completa, você vai avançar dessa vez usando os blocos como 2 trilhos de trem. Você vai deslizar esses blocos lá para frente, resistindo com essa cintura direita para trás, girando as costelas da esquerda para a direita, alinhando o centro do peito com o teu joelho direito e escorrega os blocos ainda mais e desce o tronco até que as orelhas estejam em linha com os braços. Não se trata de afundar a testa lá em direção à canela. Estou te convidando para alongar essa coluna e manter a integridade da compactação do quadril e a extensão das vértebras. Os ombros para longe das orelhas, as mãos pressionando os blocos te dão extensão dessa cintura direita e esquerda e você resiste mais com esse quadril direito lá para trás. E voltou os blocos, variação côncava, blocos altos, prepara o segundo lado. Leva o pé direito atrás, assenta ele numa diagonal, pé esquerdo à frente, absorve bem essa virilha esquerda lá para trás, enraiza calcanhar direito, bola do dedão do pé esquerdo. Então, primeiro, penetra as escápulas, abre o peito, deixa essa cintura externa direita um pouco mais descendente, para encontrar um platô nessas costas. E para avançar na variação completa, se ela for demais para você, você permanece na côncava. Mas se você tem espaço, você desliza esses blocos como os trilhos do trem. Primeiro gira o centro do peito na direção do joelho esquerdo. Vai descendo o tronco pela face anterior sendo estendida e aberta. Não é descendo o tronco, curvando e fechando e colapsando os órgãos abdominais. Sente alongar da pelve as clavículas. Orelhas em linha com os braços e puxa ainda mais esse quadril esquerdo lá para trás. Voltou, mãos abaixo da linha dos ombros. Uttanasana, mais uma vez. Pés na largura do quadril. Dessa vez, solta os blocos, segura lá embaixo nos cotovelos. Leva o peso para a bola dos dedões e desce esse tronco. Gira essas coxas internas para fora e tracionando o joelho externo e as laterais do quadril para trás, eleva os isquios e escorrega do sacro às escápulas, das escápulas ao occipital. Deixa naturalmente teu tronco se aproximar do solo e as escápulas penetrarem ainda mais em direção ao peito.
apoia as mãos no solo, sente-se em Virasana, joelhos unidos, senta, ao invés de ser sobre os calcanhares, posiciona um bloco ali. Se você tem alguma questão no joelho ou no quadril, usa a meia altura do bloco, mas se possível, usa a menor altura. Então, depende da questão de cada um. Deixa um bloco ali atrás, entrelaça os dedos das mãos, gira as palmas para fora. Na inspiração, eleva os braços, traciona das laterais do quadril, cintura, costelas, axilas e alarga lá atrás toda a torácica. Afasta as costelas posteriores para fora, escápulas para fora, axilas externas para fora e para frente. Sem roubada lombar, mantém lá o umbigo em direção à lombar. Mantendo esse espaçamento que você conquistou entre as costelas e as vértebras, gira o tronco à direita, desce os braços, traciona aqui, traciona penetrando as escápulas, exalando. A partir das exalações, você vai torcendo até mirar o olhar lá em direção ao ombro de trás. Resistindo com os dois isquios igualmente, carimbando esse bloco para que a tua coluna esteja igualmente ascendente, tanto na cintura esquerda quanto à direita. E não isso. Isso. Acende, exalando, desfaz, troca lá o entrelaçar dos dedos das mãos, gira as palmas lá para fora e na inspiração eleva. Alarga mais uma vez, costelas, escápulas, axilas, acende nas inspirações e mantendo mais uma vez essa coluna longilínea, vértebra por vértebra com seus espaços ampliados, abertos. Gira o tronco, desce os braços, se possível flexiona esses cotovelos para ganhar mais tração, mais alavanca nas tuas mãos. E gira essas mãos, gira esse tronco, trazendo essas costelas posteriores da direita para longe da coluna e para fora. Penetrando essa escápula externa, se você está girando para a tua esquerda, você penetra essa escápula direita mais e mais para frente. E por último, gira a face, gira o olhar lá em direção ao ombro esquerdo. E exalando, desfaz, volta ao centro, estende só a perna direita, lá na frente, Trianga Mukha Ekapada, Paschimottanasana. Eu vou só dobrar a outra perna, você fica com a direita estendida. Só para eu te falar, se você sente aqui que essa perna, que esse quadril está muito alto da perna flexionada, você precisa girar a panturrilha para fora. Então, você pega, gira a panturrilha para fora e a coxa interna posterior para dentro e para cima. Então, esse giro, panturrilha para fora, coxa interna posterior para dentro e para cima. Você cria mais espaço para esse quadril da perna flexionada descer ainda mais, para não ficar com as tuas cristas ilíacas desalinhadas. Cristas ilíacas, os ossinhos aqui do quadril, você quer manter eles paralelos, na mesma altura. Então, preparando esse lado, então, de Trianga Mukha Ekapada, estende os braços, pressiona lá o dorso do pé esquerdo no solo, isquio esquerdo no bloco, ergue a coluna, ativa mais esse quadríceps direito lá para baixo e mantendo essa extensão do tronco, essa virilha direita sugada lá para trás, desce o tronco, segura no pé,
ascende, elevando bem, costelas, externo, resistindo com o joelho interno direito em direção ao solo. Variação 1, côncava. Variação 2, você pode flexionar os cotovelos para fora e para cima, e levando primeiro o umbigo, depois o abdômen, depois as costelas inferiores, depois o externo, o queixo e por último a testa lá em direção à canela. Mas alonga essa coluna e traciona mais essa coxa direita lá para fora. Exalando, retorna ao tronco, retorna as mãos, prepara lá o segundo lado. Segura ali atrás do joelho direito, flexiona, traz o dorso do pé para trás, estende a perna esquerda, já ajusta ali essa panturrilha, lembra? Gira a panturrilha para fora, a coxa interna para dentro e para cima. Faz esse giro, usa dessa pressão desse dorso do pé direito no solo, especialmente a face externa do pé quer descer, o calcanhar quer descer, canela, frontal, tíbia, tudo isso cola o solo. Estende os braços, amplia o espaço entre as vértebras, alonga lá na frente. Segura firme com as duas mãos esse pé, todos os dedos. Os 5 dedos da mão direita vão lá para baixo da sola do pé. Os 5 dedos da mão esquerda vão lá para baixo da sola do pé. Você, ao tracionar o pé, ergue as costelas inferiores para longe da coxa. Eleva o externo, eleva o queixo, eleva o peito, eleva o olhar. Daqui, se for demais, você permanece. Se é possível, você avança, flexionando os cotovelos e segue gradualmente, aproximando umbigo, pelve, costelas, externo, queixo e, por último, a testa próximo da canela. Lembrando de respeitar o que o teu corpo te concede. Relaxa a testa, o olhar e exalando, volta frente, estende a perna direita, Dandasana. Dandasana, ajusta os glúteos para trás e para fora. Eu vou te convidar para fazer esse Dandasana com as pernas um pouco mais afastadas, tá? Quase lá na largura do teu tapete. E você vai acionar a face interna das coxas para fora. Joelhos para fora não, desculpe. Face interna das coxas para baixo, joelhos internos para baixo, linha interna das canelas, tornozelos, calcanhares internos para baixo, como se você estivesse aproximando lá esses dedões dos pés. Estende bem os braços, alonga essa coluna, resiste com o sacro ao cóccix. Quando você resiste com o sacro ao cóccix, você sai da lordose e você vem para esse preenchimento da lombar. E assim desce, estendendo o tronco à frente, segurando com as mãos lá por fora dos pés. E tenta afastar essa pelve das coxas e afasta as coxas da pelve. E alonga essa linha interna das pernas, das virilhas internas ao arco dos pés, bola dos dedões dos pés ainda mais para frente. Exalando, retorna. Se você sente que os teus joelhos, eles descem muito para baixo e tem a altura do bloco aqui, se você percebe que o teu sacro já está subindo, você talvez nem precise do bloco, certo? Agora, se teu sacro está caindo lá para trás, talvez você precise de mais altura no teu assento, tá? Talvez você possa até usar os blocos na média altura, 2 blocos. Se o teu sacro está caindo
Lá para trás, talvez você precise disso e até de um cinto, lá para segurar os pés e crescer essa coluna. Mas, se você tem espaço, flexibilidade, sobrando, você pode sentar no chão e testar se esse sacro segue se elevando, né? Se você tem esse espaço livre ali na lombar. Se há o espaço livre, você vai sentar no solo direto. Faz a tua escolha, sente o teu corpo, usa desse instante como o teu laboratório para avançar à frente. Para ir, pode apoiar um bloco lá no centro entre as pernas, flexionando os cotovelos para fora, alongando o tronco à frente, mantendo as coxas posteriores coladas no solo, os calcanhares para frente, cotovelos para fora, para cima. Observa a altura que você precisa de apoio para a testa. Mas sente especialmente essa face anterior do tronco se alongando. Você suga as virilhas para trás, estende, pelve, umbigo, as costelas, costelas ao externo, externo às clavículas, clavículas aos ombros, ombros para fora, em direção aos cotovelos, cotovelos para cima, alargando os ombros para longe das orelhas. Exalando, entrega o peso da testa. E se você encontra estabilidade, descanso na postura, sustenta ela por 2 a 3 ciclos respiratórios aí. Exalando, você vai retornar gentilmente, variação côncava, elevando totalmente o tronco e se preparando para ficar em pé, para Prasarita Padottanasana. Prasarita Padottanasana, nós vamos usar ou a postura clássica, cabeça no solo, ou um bloco lá para apoiar a cabeça. Então, quero só que vocês observem primeiro, pés na largura dos punhos. Então, quando você estende os punhos, a borda externa dos pés está alinhada ali. Antes de descer o tronco à frente, penetra as escápulas, estende da pelve as clavículas. E para descer esse tronco, deixa os cotovelos para trás. Sente essa tração do quadril para trás, as costelas se abrindo à frente. E você vai aqui, descer, lá o topo da cabeça. Não importa se é aqui em cima, não importa se é na meia altura, se há espaço, você apenas escorrega as mãos em linha com os pés e desce o topo da cabeça. Então, lembra, quando você desce lá, não deixa as pernas, nem o tronco cair para frente, nem as pernas ficarem para trás. Procura encontrar esse ângulo do calcanhar aos isquios, numa linha vertical, ascendente. Leva as mãos em linha com os calcanhares e desce lá, o topo da cabeça, mantendo a pressão da sola das mãos ao centro da terra, ombros elevados, isquios elevados, face externa dos pés carimbando a terra, tornozelos externos em direção aos internos, e você se eleva por toda a linha interna das pernas e leva as coxas internas lá para trás. Sustenta essa qualidade de pernas aguçadas, ativas, enraizadas, e é o fervor, o vigor dessas pernas que te traz o devido decantamento dos pensamentos no contato com o bloco ou no contato com a terra. Agora, respeita o que o teu corpo te fala. Não fica nesse lugar
excessivamente rajásico, de campo de batalha, permeia um caminho sáttvico de equilíbrio, de equanimidade, aonde você consegue manter pés, pernas firmes e ao mesmo tempo aquietamento e relaxamento da pele da testa, do couro cabeludo, do cérebro, fazendo aí as 3 últimas respirações completas. E exalando, volta as mãos bem abaixo da linha dos ombros, braços estendidos, coluna côncava. Aproxima as pernas, um pé do outro, mãos na cintura, inspirando, eleve-se e prepare-se para Chatuspadasana. Para Chatuspadasana, nós vamos hoje usar os 3 blocos, um pouquinho diferente do que usualmente nós fazemos. Se você não tem os blocos, lembre-se que pode fazer no solo, sem nada, apenas girando os ombros para trás e para baixo, entrelaçando os dedos das mãos, pressionando os braços para baixo e elevando o quadril, mantendo os pés alinhados na largura do quadril. Mas se você tem aí os 3 blocos, você vai deixar na meia altura um bloco, depois o segundo bloco sobre o primeiro, eles devem estar bem alinhados, estáveis, e um terceiro bloco, tá? Normalmente nós usamos 2 em outra posição. Então, segura lá com a mão esquerda e posiciona o terceiro bloco lá com a mão direita. Se você for destro, destra, né? Se for contrário, é só segurar com a mão oposta. Gira esses ombros para fora, para baixo, entrega o peso dos trapézios, sente alongar essa cervical, aproxima naturalmente o queixo do peito, resiste com a pressão na bola dos dedões dos pés, observa o que acontece quando você mantém calcanhares girando para fora, borda externa dos pés aterradas e pressão na bola dos dedões. O que acontece com as tuas pernas, com a tua pelve, com o teu quadril. E deixa que essas escápulas acendam, deixe que o cérebro descenda ao coração, suaviza a tua respiração, destrava a mandíbula, solta toda a musculatura do pescoço e essa musculatura que dá sustentação à cervical, aos ombros, escápulas, suaviza completamente os trapézios e mantendo a pressão dos pés na terra, relaxa a pelve. Na inspiração, eleva o quadril e remove um bloco apenas. Na exalação, assenta esse sacro lá sobre o bloco. Mas mantenha a pressão da bola dos dedões dos pés. E veja se essa pressão cria alguma resposta na pelve. Em que área da pelve? Pergunte-se qual é o meu alcance ao acionar a bola dos dedões. É assoalho pélvico? É útero, ovários? Ou próstata? É umbigo?
qual é o meu caminho e extensão de acesso. Inspirando, eleva o quadril, remove um bloco, exalando, desce e assenta lá nesse bloco mais baixo. Veja que naturalmente você vai precisar deslocar um pouquinho mais os ombros, ligeiramente para trás, isso te dá mais espaço ao se aproximar da terra. Inspira, eleva, exala, desce e você vai usar para Shavasana os 2 blocos, tá? Então, se você estiver perto da parede, apenas se afaste, pegue ali os 2 blocos, eles vão ficar bem abaixo dos glúteos, nas virilhas posteriores. Eles vão ficar nesse topo posterior das coxas, essa base mais alta posterior das coxas, né? Então, gira as pernas de dentro para fora, sente como isso te dá aproximação do sacro, quando você apoia esse fêmur lá atrás, gira os ombros de dentro para fora. E vai, a partir da saída do ar, se alargando sobre a terra. Cada exalação, se distribuindo equanimemente pelo lado direito e esquerdo, do quadril, do tronco, do crânio. Igualmente, braços e pernas da direita e da esquerda, veja se tem o mesmo peso entre braço esquerdo e direito, entre a perna direita e esquerda. E esteja na tua respiração. Permita-se desfrutar desse aqui e agora com total entrega, presença, assentamento. Vai sentindo como as tuas respirações te trazem esse completo assentamento, célula a célula. Desde as células da pele aos ossos. Vai sentindo essa completa decantação desde a face anterior à face posterior de todo o corpo. Permanecendo aí por mais 3 a 5 minutos, sustentando esse espaço cativado com constância e benevolência. Om Asato Ma Satgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrichorma Amritam Gamaya. Om Shanti 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 Hari Om. Ó Senhor, guie-nos do irreal para o real, da escuridão da ignorância à luz do conhecimento, da mortalidade do corpo à imortalidade da alma. Om, paz, paz, paz. Om Tat Sat. Namastê.